pessoal, tudo bem? Dando continuidade à aula de hoje, nós vamos falar sobre lançamento vertical. Vamos lá? No lançamento vertical, nós temos um movimento, né, que acontece na vertical aí, onde um objeto é lançado, né, para cima. Quando nós temos o movimento de queda livre, a gente solta alguma coisa do repouso para que o objeto caia até chegar aí ao solo. O lançamento vertical é o contrário disso, né? A gente vai lançar um objeto para cima. Quando a gente lança algo para cima, a gente geralmente atribui a nossa orientação aí do movimento como sendo positivo para cima. Então, nós temos aí um movimento que é progressivo, porque a velocidade está indo no mesmo sentido que nós atribuímos como positivo para a trajetória, mas nós temos um movimento que é retardado, uma vez que a aceleração que atua aí é a aceleração da gravidade. E ela, como aponta aí para o centro da Terra, está em sentido contrário ao da velocidade. Então, nós temos no lançamento vertical um movimento retardado. Outra característica importante do lançamento vertical é que a velocidade inicial desse lançamento, ela não é zero, ela é diferente de zero. Por quê? Ele precisa ter uma velocidade de partida para que ele consiga aí atingir uma determinada altura. Como nós temos um movimento retardado, este objeto vai tendo seu movimento aí, né, desacelerado até parar. Então, a velocidade final do nosso objeto é zero, quando ele atinge aí a sua altura máxima, e aí, então, ele para cair em queda livre. Se nós observarmos aí as equações do movimento uniformemente variado, o lançamento vertical, ele segue essas equações, uma vez que ele é um movimento que tem aí a atuação da gravidade, né? Então, tem uma aceleração constante, é um movimento uniformemente variado, e ele vai, então, ser orientado pelas equações do movimento uniformemente variado que nós já estudamos. Com isso, a nossa análise para as equações do lançamento vertical vão levar em consideração as equações de movimento uniformemente variado. Se a gente observar, né, no nosso movimento uniformemente variado, aonde aparece a nossa aceleração, nós vamos trocar aí por a aceleração da gravidade. Só tem um detalhe, como a nossa aceleração da gravidade está no sentido contrário, nós vamos usar aqui, né, o sinal de menos. Então, quando a gente observa as equações do lançamento vertical, aparece aí, né, menos a gravidade por conta aí dessa característica de movimento retardado. A aceleração está no sentido contrário à velocidade do movimento, e aí a gente vai ter esse ajuste nas nossas fórmulas. As fórmulas continuam as mesmas, e como a nossa velocidade inicial não é zero, né, ela é diferente de zero, a gente continua aqui com a velocidade inicial nas nossas expressões, ok? Para a gente pensar na altura máxima que o objeto pode obter aí num lançamento vertical, a gente vai partir da relação de Torricelli. Lembrando que a equação de Torricelli ela é usada no movimento variado quando a gente não tem informações sobre o tempo. Então, dá para a gente pensar aí, né, na altura máxima que é obtida pelo nosso objeto, pensando aqui essa altura é esse ΔS que ele adquire, né, se ele está partindo do solo, o S0 dele, né, o espaço inicial dele é zero, ele vai adquirir uma altura máxima nesse ΔS. E lembrando, não pode esquecer que do lançamento vertical, a gente tem uma desaceleração provocada aí pela gravidade, né, porque ela está no sentido contrário, então o menos está aqui na fórmula. Se a gente pensar que essa velocidade final aqui no lançamento vertical é zero, a gente vai substituir então aí por zero e trabalhar com essa relação, a velocidade inicial ao quadrado vai ser menos 2 vezes a gravidade vezes o nosso ΔS, que eu já vou chamar de altura máxima aqui de H maiúsculo. Passando a velocidade inicial ao quadrado para o outro lado, ela vai negativa, né? Ó, velocidade inicial ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, isso é igual a menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Se a gente multiplicar por menos 1 os dois lados aí, fica tudo positivo. E se passar esse 2 vezes a gravidade dividindo, essa altura máxima, então, adquire essa expressão. Velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Amanda, eu tenho mais essa relação para lembrar?
Não necessariamente. Se você conhece as 3 expressões do movimento uniformemente variado, né, do MOVE, equação do espaço, equação da velocidade e Torricelli, você pode, utilizando aí, dependendo dos dados do seu exercício, aquela fórmula que melhor é substituída nos dados que você tem. Você não precisa lembrar dessa relação. Você pode lembrar só de Torricelli, que ela te leva até essa formulazinha aqui. Então, a minha dica, conheça bem as equações do movimento uniformemente variado, conheça as características do tipo de movimento que é o lançamento vertical ou a queda livre, e aí, a partir dessas fórmulas, vai trabalhando com o que a gente tem para chegar nas relações pedidas, e uma delas vai ser de altura máxima. Outra relação pedida é o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo em que o nosso objeto sai e volta para o mesmo lugar, né? Então, ele saiu, foi lançado, parou lá no ar e caiu. Esse tempo de voo, ele leva em consideração o tempo de subida mais o tempo de queda ou o tempo de descida. Lembrando aí que o tempo de subida é igual ao tempo de descida ou tempo de queda, né? O mesmo tempo que ele demora para subir é o tempo que ele demora para descer, porque ele está sob a ação da mesma aceleração, né, que é a aceleração da gravidade. Só que para subir ele tem movimento retardado e para descer ele tem movimento acelerado por ação dessa gravidade aí. E a gente vai conseguir esse tempo pensando um pouquinho aí no vovô atleta. Quando eu substituo essa aceleração pela gravidade, né, por menos a gravidade, porque o movimento de lançamento vertical ele é um movimento retardado, passando a velocidade inicial para lá, porque eu sei que a velocidade final é 0. Eu vou ficar com menos velocidade inicial é igual a menos a gravidade vezes o tempo. Multiplica por menos 1 para deixar tudo positivo, passa a gravidade dividindo, então o tempo de subida vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade. Se o tempo de descida é a mesma coisa que isso, ó, quando eu somo para ter o tempo total, o tempo de voo vai ser 2 vezes a velocidade inicial dividido pela gravidade. É claro que se você lembrar dessa relação, dá para aplicar direto, mas se você não lembrar, pelos dados que você tem no exercício, você precisa do tempo, então não dá aí para utilizar Torricelli, porque na expressão de Torricelli não aparece o tempo, né? É o sem tempo, irmão, que a gente brinca. Então você tem 2 fórmulas para achar o tempo. Tanto a fórmula do espaço quanto a fórmula da velocidade, você consegue achar o tempo, mas a fórmula do espaço você depende aí da altura que o objeto adquiriu e nem sempre esse dado é fornecido, então a gente vai utilizar aí a fórmula mais fácil, que é o vovô atleta, que não precisa do nosso ΔS ou da nossa altura máxima. Então, analise os dados que você tem, veja as relações que você conhece aí a partir do nosso formulário, né, das fórmulas aí de movimento uniformemente variado e vai trabalhando com essas características. Só não se esqueça aí, né, das informações principais de queda livre, de lançamento vertical, para saber o que muda nas fórmulas, tanto aí, né, de espaço, velocidade e Torricelli, quando você tem um movimento ou outro. Pensando então em comparar esses 2 movimentos, quando a gente olha aí para a queda livre, então a gente tem movimento acelerado, e quando a gente olha aí para o lançamento vertical, a gente tem movimento retardado. Na queda livre, como a gravidade contribui aí para o movimento, ela é positiva, né? E a gente sabe que a velocidade inicial ela é 0, uma vez que a gente solta, abandona um objeto aí do repouso. No lançamento vertical, a nossa velocidade inicial não é 0 e a gente tem um movimento retardado. Então, retomando as formulazinhas de queda livre, ó, se a gente pegar o vovô atleta e substituir a velocidade inicial por 0 e a aceleração por gravidade, a gente vai ficar com a velocidade e a gravidade vezes o tempo. Se a gente substituir lá o nossa equação do espaço, né, sabendo que o espaço final lá, ele é considerado 0 e a nossa velocidade inicial é considerada 0 na queda livre, a gente chega nessa equação aqui para a altura ou para o espaço para a queda livre. E Torricelli, a mesma coisa, sabendo que a velocidade inicial é 0, a gente vai ficar com a expressão simplificada. Para o lançamento vertical, o espaço inicial é que é 0 e a nossa aceleração é menos a gravidade, e aí substituindo nas mesmas fórmulas de movimento uniforme, a gente tem essas relações. Então, essa parte da nossa aula aqui é um quadro geral, pensando aí em lançamento vertical e queda livre e para as características de cada um desses 2 movimentos que acontecem aí na vertical.
Espero que tenha dado para vocês acompanharem um pouquinho dessa discussão de movimento variado, agora acrescentando o lançamento vertical. Os conceitos teóricos dessa aula estão lá nas páginas 21 a 25 e eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem e a gente discute na próxima aula. São os exercícios de 40 a 42 e o exercício 45 da página 36, das páginas, 36 e 37, lá do nosso livro 1B. Façam com bastante carinho e atenção! Pessoal, um beijo, bons estudos. A gente se vê muito em breve, E uma tirinha aí pra vocês distraírem, se divertirem um pouquinho. Tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus e até a próxima.